Pai do Senhor, irmãos. Paz, irmãos. Paz, Senhor, irmãos. A paz. Amém. Deus abençoe os irmãos. Hã? Não entrou ninguém ainda. Não precisa falar, né? Entrou. A Kailaine entrou. Pai, Senhor, de novo. A paz. Deus abençoe muito os irmãos aí. Vai convidando aí o pessoal, chamando aí, A falando que Kailaine tá. já estamos ao vivo, né? Kailaine já tá aí, né, Kailaine? Avisa o Murilo lá e a turma aí de casa, se estiver tudo aí reunido. Deixa um abração aí pra todo mundo, amém? Vai chamando o pessoal aí que já já nós estamos aqui começando a nossa live, amém? Deus abençoe. Eu falei a paz. Só faz assim. É. Hoje vem dar uma chamada aqui, gente. O Murilo deu a paz. Quem? Murilo. Oh, Cabelinho. Jéssica. é da igreja. É da igreja? Diogo com a Andréia. Pai, Senhor, Murilo, Andréia, Diogo, sejam bem-vindos. Jéssica, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Vai aí mandando mensagem pro pessoal. Já já nós vamos começar, tá bom? A Geice mandou paz do Senhor. A Rosângela. Fica pensando, não seja isso que nós pegamos. Fala na legaria, faça Pode ser, pode ser, pode ser. Isso é uma coisa mais Pera, pera. Ó. Simples, né? É, ué. É só.
Quantos tem aí? 3 acho que deu igreja inteira. Tia tem 4 aqui, né? Não, porque tem vezes que tem um montão. Tem vezes que tem um montão. Mas tá. Tô chegando. Por família, né? Famílias. Essa então, 8:03, né? Espera até mais uns 2 minutinhos. A gente já começa. O que mais tá aí? A Rafa. A Naiko Rouglas. Tá aparecendo agora? Ah, mas tá. Amém? Pai, Senhor, irmãos. Louvado seja Deus por mais essa noite. Quero agradecer você que está aí nos assistindo nessa live. E já quero convidar você para nós estarmos iniciando a nossa live de hoje com uma oração, invocando a presença do Senhor para que Ele esteja abençoando o culto dessa noite. Nós louvamos a Deus porque Ele nos concedeu essa maneira de cultuarmos ao Senhor. Então nós estamos gratos por isso, estamos fazendo com alegria e nós queremos nesse momento orar para que a presença de Deus seja manifesta tanto aqui onde nós estamos reunidos, como aí na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar então nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Queremos Te glorificar, Te bendizer. Pedir para que o Senhor esteja presente em cada lar, Senhor. Em cada casa, em cada família, meu Pai. Em cada vida que está assistindo, meu Pai, essa live nessa noite, meu Pai. E é no nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos a cada vida, Senhor. Colocamos todas as coisas, Senhor, na Tua direção. Pedimos para que o Senhor venha se manifestar, Senhor, através dos louvores, através da palavra, através, meu Pai, de tudo que vai ser feito aqui nessa noite, através dessa live. A nossa oração, meu Pai, é para que o Senhor possa tocar em cada vida que está assistindo, enchê-lo com o Teu Espírito Santo e alimentá-la, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Mas, senhor, irmãos, vamos adorar o Senhor. A gente tem falado que esse tempo tem sido de intimidade com Deus, de realmente se encontrar com o nosso Pai. Mas eu creio que quando essa fase de Covid passar, a gente vai ter que estar preparado a anunciar o Evangelho. Quantas pessoas estão necessitadas por aí e não tem uma igreja aberta para poder pedir socorro? E muitas vezes a gente não está podendo nem sair na rua, não está podendo conversar com as pessoas do jeito que a gente conversava, perdemos o contato. Sabemos que os braços do Senhor é tudo o que precisamos, principalmente nos momentos difíceis. E quantas pessoas nesse momento precisavam de um abraço e a gente não está podendo fazer isso. Que a gente possa, desde já, meditar mais, buscar mais, se entregar mais, porque um novo tempo
está para se levantar, um novo tempo está para surgir e a igreja tem de estar pronta. Tudo são fases. E a fase de reclusão, a fase de intimidade, ela vai fazer uma diferença enorme quando a gente puder anunciar, falar que Jesus morreu por nós, morreu pelo pecador e que Ele realmente se importa com alguém. Muitas pessoas ainda não sabem, muitas pessoas já ouviram e por algum motivo esqueceram, mas a gente tem que estar pronto para que quando essa fase passar, a gente possa dar um abraço bem forte naquele irmão que precisa, mostrar para ele que Jesus é o caminho, é a salvação, que é a verdade. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 3 que Ele está à porta e bate, e quem ouvir a voz dele, Ele vai entrar e ceará com ele, e ele com ele, né? E a pessoa com ele. Então, o Senhor, Ele usa a igreja, Ele usa os louvores, Ele usa a pregação. Podemos dizer que somos a voz do Senhor aqui na terra. Então, irmãos, eu quero te incentivar a meditar mais, a buscar mais, a se santificar mais, porque um novo tempo vem aí. E a gente tem que estar preparado para falar dos braços do nosso Pai. Aquele que nos ampara, nos fortalece, nos coloca de pé, nos momentos em que ninguém acredita que a gente vai conseguir levantar, lá vem Deus, pega nos nossos braços e levanta e sustenta e mostra o caminho, porque Ele é fiel e a gente tem que estar pronto para esse momento. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai pro meio do sofá, mãe. Certo. Louvado seja o Senhor. Passando nós estávamos aqui nesse momento de louvor. Já bate uma saudade, né? Nós estávamos lá na igreja, quebrando tudo lá na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da oração. Mas nós cremos que logo, logo nós vamos estar juntos lá na casa do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui dessa maneira, nós louvamos ao Senhor da mesma forma. Estamos felizes por poder continuar ministrando a palavra e ministrando ao coração dos irmãos. Amém? Irmãos, quero pedir para os irmãos não esquecerem de contribuírem com suas ofertas, com seus dízimos, né? A igreja está fechada, mas nós precisamos ainda pagar as contas, o aluguel, a água. Então nós contamos com as contribuições dos irmãos. Procure o irmão Robles, ou pode me procurar aqui na minha casa também. Ou você que faz parte de uma célula, você pode entregar para o seu líder de célula também sua oferta, sua contribuição. Com certeza vai ser de muita valia, de muita ajuda para nós nesse momento de crise. Mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado todos esses dias, né? Não tem faltado nada. O Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado da sua casa e tem dado graça aos irmãos para que vocês pudessem, né, estar trazendo as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Então deixo aqui minha gratidão a todos os irmãos que têm contribuído mesmo nesse momento de crise, e que o Senhor possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Talvez você está assistindo queira contribuir também, ajudar nessa causa da nossa igreja. Depois nós vamos deixar aí um endereço para você poder estar enviando a sua oferta também. Amém? E aquilo que você der com alegria, o Senhor vai regar essa semente e você vai colher muitas vezes mais em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra então? Amém? Vamos lá então para a palavra. Você está com a sua Bíblia aí, na sua casa. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Pode aumentar um pouquinho, gente, por favor. Sim. Ótimo. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Agradecer o pessoal do louvor, né? Veio aqui nos ajudar. Deus abençoe poderosamente a vida deles. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Combati o bom combate, e acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Vamos ler de novo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida.
Amém? Vamos meditar um pouco nesse texto que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo, todos nós temos uma carreira, todos nós temos um combate e todos nós temos um prêmio. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, nós entramos em uma guerra, nós entramos em um combate, nós entramos em muitas lutas. Então, nós acabamos entrando nessa guerra, nesse combate. Mas o fim dessa guerra, desse combate, é um prêmio, uma coroa de justiça e a vida eterna. Então, todos nós, eu, você, quem sabe você está mais no início da sua conversão, então você vai enfrentar muitos combates, você vai ter que trilhar uma carreira, você vai precisar aguardar a fé, e tem muitos que já trilharam boa parte da carreira, já estão no seu final, estão aguardando também essa coroa que Jesus tem nos prometido. Mas o fato é que todos nós, quando entramos na vida cristã, quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos enfrentar esses combates, essas lutas. Eu separei aqui pelo menos 3 áreas de lutas aqui que você vai enfrentar, se você já não enfrentou. E a primeira delas está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 35. Uma das áreas onde você vai enfrentar lutas e combates é essa daqui, a primeira delas, Mateus 10, versículo 35. Diz assim: porque eu vim pôr divisão entre o homem e o seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, uma das áreas que você vai enfrentar combates e lutas na sua carreira, você vai enfrentar, é na sua família. Talvez você é de um lar que não é cristão, as pessoas lá não servem a Deus, ou às vezes é de alguma certa religião, e às vezes quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo, você vai ter um embate com eles. Você vai ter uma certa dificuldade com a sua própria família. Então Jesus já falou que quando ele entra numa casa, muitas vezes acontece divisão entre o pai e o filho. Acontece divisão entre o filho e o pai, a nora e a sogra, mães e filhos, justamente por causa de Jesus. Muitas vezes essas pessoas não querem que vocês sirvam a Cristo, achando que Cristo é uma determinada religião, ou que você não pode mudar de uma religião para outra. Então, nós enfrentamos alguns combates dentro das nossas próprias casas, com nossas famílias, com nossos familiares. Mas o versículo que nós lemos aqui, o versículo 37, diz lá, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai, sua mãe, não é mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, uma das primeiras áreas que você vai enfrentar o combate, que você vai enfrentar a luta, é dentro da sua própria casa. Se você não é de um lar evangélico.
de um lar cristão. Só que Jesus está dizendo que se você amar mais o seu pai, amar mais a sua mãe, a ponto de deixar de servi-lo, você não é digno dele. Então a gente vê muitas casas onde a esposa converte, o marido não, ou ao contrário, ou às vezes o filho converte, os pais não, e ali acontece muita luta. Mas você precisa amar mais a Jesus do que todos. Você precisa amar mais Jesus do que a sua mãe. Você precisa amar mais Jesus do que o seu pai. Você precisa amar mais Jesus do que o seu marido, do que a sua esposa. Jesus precisa ser o primeiro na sua vida. Então, quando você enfrentar lutas, combates dentro da sua própria casa, lembre dessa palavra. Mateus, capítulo 10, versículo 36. Muitas vezes o inimigo, os nossos inimigos serão os de dentro da nossa própria casa. Mas nós precisamos vencer. Porque se nós o amamos mais do que todos, nós não o amarmos mais do que todas as pessoas, nós não somos dignos dele. Eu não estou dizendo que você tenha que desprezar o seu marido, a sua esposa. Não, mas eu estou falando de questão de prioridade. Deus precisa estar acima de todos. Depois vem a família. Deus em primeiro, depois o marido. Deus em primeiro, depois a mãe, depois o pai. A própria Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Mas nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então nunca deixe ninguém te afastar da fé em Jesus. Você precisa vencer esse combate. Então provavelmente, se você tem se convertido recentemente, você vai passar por essa luta, por essa tribulação. Mas eu quero te incentivar a ficar firme até o fim. A lutar contra todos e permanecer firme e amar mais a Deus do que todos nessa terra. Amém? Uma segunda área que você vai enfrentar combates para cumprir a carreira é no plano espiritual. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Efésios, versículo 6, capítulo 6, no versículo 10 diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Uma segunda área que você vai enfrentar combates, irmãos, é no plano espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, não é nesse ambiente natural, mas é nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, quando você se converte a Jesus, você começa a ter combates espirituais, lutas espirituais. Satanás não quer que você seja salvo, Satanás não quer que você cresça espiritualmente, Satanás não quer ver que você tenha uma vida de oração, não quer que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Então ele vai usar quem ele puder para te atrapalhar. E nós temos que enfrentar esse combate nas regiões celestiais. É orando, é jejuando, é buscando a Deus, é se revestindo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus nos deixou armas que não são carnais, mas são espirituais para lutarmos nas regiões celestiais. É a armadura de Deus, é o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o sapato da salvação. Então são armas que nós podemos usar para guerrear. Mas você começa a lutar nesse plano espiritual onde você não vê. Você apenas sente uma opressão, você apenas sente a opressão maligna lutando contra você, usando pessoas,
Eu me lembro quando eu me converti, e comecei a buscar o Senhor e a se firmar, pessoas começaram a me tratar mal, pessoas que nunca, que eram meus amigos, começaram a me tratar mal, no serviço começou a passar perseguição, mas tudo isso para a gente desistir da carreira, para que a gente não chegasse até o fim da carreira. Mas nós temos um general que luta ao nosso lado, nós temos um Deus que é o Senhor dos exércitos, que está do nosso lado e guerreia por nós. Então você pode enfrentar sem medo essa luta espiritual, porque aonde a sua força não alcançar, o Senhor vai ser contigo, amém? E uma terceira área que você vai enfrentar combate é contra a sua própria carne. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17 diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, quando nós aceitamos a Cristo e começamos a trilhar essa carreira, vai vir o combate contra a sua própria carne, porque a carne quer satisfazer o desejo da carne, mas o Espírito quer fazer aquilo que é de Deus. Então a sua carne vai querer te empurrar para o pecado, empurrar a fazer aquilo que Deus não se agrada, mas o Espírito de Deus em nós quer nos levar a fazer aquilo que agrada a Deus. Então você vai ter que lutar contra isso, você vai ser tentado, você vai ser empurrado, você vai ser direcionado através da sua carne a fazer algo que desagrada a Deus. Mas você precisa se encher do Espírito Santo para você vencer essa batalha. Então veja, irmãos, nessa carreira até chegarmos até o final dela, nós vamos enfrentar combates. Nós vamos enfrentar familiares, pessoas que nós gostamos. Nós vamos enfrentar uma batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Nós vamos enfrentar nossa própria carne que está conosco o tempo inteiro. Mas nós precisamos vencer tudo isso, irmãos. Nós precisamos permanecer firme e amar mais a Jesus do que qualquer outra pessoa. Nós precisamos nos armar com as armas do Senhor, com as armaduras de Deus, com as armas espirituais, para vencer as guerras nas regiões celestiais. E nós precisamos nos encher desse Espírito, do Espírito de Deus, para que nós possamos continuar firmes na carreira. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, queria que você abrisse lá a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler bastante hoje. 2 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 24. Paulo escreve lá os combates dele. 2 Coríntios 11, 24 até o 27, diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em cansaço, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e jejum, muitas vezes frio e até mesmo nudez. Irmãos, aqui Paulo lista os combates que ele teve, a carreira que ele teve, os combates que ele teve durante a carreira. Veja bem, irmãos, eu achava que ele tinha sofrido naufrágio uma vez. Aqui ele fala que ele sofreu 3 naufrágios. Fome, perigo, açoites, varadas, apedrejado. Veja quantas coisas Paulo passou, quantos combates ele teve na sua jornada, na sua carreira.
E eu fico vendo, irmãos, às vezes, muitas pessoas deixam de servir o Senhor por tão menos, por tão pouco. Às vezes deixam de servir a Deus, às vezes abandonam a carreira por causa do marido. Às vezes deixam de servir a Deus por causa da esposa. Às vezes deixam de servir a Deus porque perderam o emprego, porque estão mal financeiramente. Às vezes deixam de servir a Deus por causa de outras pessoas que talvez falou mal, que talvez contou uma mentira, ou que talvez não foi com a cara. Abandonam a fé, abandonam a igreja, deixam de servir a Deus por tão pouco. E às vezes deixam de servir ao Senhor por um ente querido que morreu. Abandonam a Deus porque perderam essas pessoas amadas e desanimaram na fé. Outras vezes porque por pequenos problemas na igreja, coisas tão poucas, coisas tão pequenas. Abandonam a fé, abandonam a igreja, dizem que estão desanimados, começam a ir para o mundo, começam a pecar. Vão sendo abatidos durante o combate na carreira. E eu fico olhando para Paulo, que com essa lista, né, de combates, naufrágios, pecado por cobra, apedrejado, tantos motivos para abandonar o Senhor, mas ele não abandonou. E ele permaneceu até o fim. Então, irmãos, que nós venhamos deixar de lado todas essas coisas pequenas e venhamos a servir o Senhor de verdade, sem se abalar com coisas tão banais. E ainda outras grandes. Às vezes a morte de um ente querido não é uma coisa pequena, é uma dor muito grande. Mas que isso não seja motivo para você ser abatido no combate e abandonar essa carreira, para que você possa chegar até o fim. Sabe por quê, irmãos? Só vence o combate os que permanecem até o fim. Só vencem esse combate os que cumprem a carreira até o fim. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse assim que ele começa fazendo uma lista daquilo que está para acontecer quando a sua vinda estiver próxima: perseguições, pestes, terremotos, rumores de guerras e tantas coisas que ele vai listando, falsos mestres, falsos profetas, e dizendo que o povo de Deus vai sofrer perseguições, vai passar por lutas, por aflições. E no versículo 13 ele fala assim, mas no 12 ele fala assim: e devido ao pecado aumentar, a iniquidade aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. É como se ele estivesse dizendo assim, traduzindo para o nosso texto: durante a carreira vai ter muitos combates. E nesses combates, alguns vão ser abatidos. O amor de muitos vai se esfriar. E aí no versículo 13 ele conclui dizendo: mas os que permanecerem até o fim, esses vão ser salvos. Os que permanecerem, enfim, nos seus combates, nas suas lutas, nas suas tribulações, ficarem firmes até o fim, esses vão receber uma coroa. Esses vão receber um prêmio. Esses vão receber uma medalha, assim como um soldado recebe depois da guerra. Mas é necessário que nós permaneçamos até o fim. Sabe, irmãos, quando nessa carreira, nessa caminhada, nessa carreira que nós trilhamos junto com Cristo, o prêmio que nós recebemos, que nós vamos receber dele, é o mesmo, tanto para o primeiro quanto para o último. Às vezes numa corrida normal, né, de atletismo, recebe a medalha de ouro o primeiro, o segundo a de prata e o terceiro a de bronze.
Mas nessa carreira de Deus, nessa carreira da vida cristã, todos que chegarem até o fim, seja quem chega em primeiro, seja quem chega em último lugar, vai receber o mesmo prêmio. A mesma coroa vai ser dado tanto para o primeiro quanto para o último. Basta apenas nós passarmos, cruzarmos a linha de chegada. Amém? E para isso nós precisamos permanecer, continuar combatendo, continuar lutando. Uma vez eu não sei se eu li ou se eu ouvi alguém dizer isso, mas eu ouvi dizer uma vez que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, mas ela é uma maratona. Então a corrida de 100 metros, você se esforça no começo para você conseguir chegar mais rápido e de repente já acabou. Mas a maratona é diferente. A maratona, se você se esforçar muito no começo, você acaba se cansando e não chega no final, porque ela é mais longa. Então, irmãos, nossa vida cristã é essa maratona, que nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio para nos mantermos firmes até o fim. Porque se nós... E isso acontece muito, pessoas que se convertem, começam a buscar o Senhor, e já começam a manifestar os dons, e já querem fazer tantas coisas, mas daqui a pouco já esfria, já se desvia, já se afasta da fé, já deixa de ir na igreja, e aí essas pessoas elas não chegam até o fim. Já tem outros que vêm quietinho, vão ali se fortalecendo na palavra, vão ali tendo uma vida de oração, uma vida de tempo sozinho com Deus, uma vida de jejum, uma vida de busca, e vão ali se fortalecendo, vão ali devagarinho, vão andando quilômetro, e às vezes são esses que vão chegar até o fim da carreira. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, assim como há uma medalha, um prêmio para quem ultrapassa a linha de chegada na maratona, na corrida, assim também há um prêmio para aqueles que combatem e terminam a carreira. E esse prêmio é exatamente uma coroa, a coroa de justiça. No texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 8, diz lá: também agora a coroa de justiça está aguardada, pelo qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Então, assim nós, irmãos, como numa corrida, se nós chegarmos até o fim dela, nós vamos receber essa coroa das mãos de Jesus, que é o prêmio por nós termos permanecido firmes aqui. E quem são os que recebem essa coroa? São aqueles que combatem o bom combate de Cristo, são aqueles que completam a carreira, são aqueles que guardam a fé, e são aqueles que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Você ama a vinda dele? Você espera? Você anseia para que ele venha? Para que ele venha nos buscar? Você permanece firme, esperando por esse prêmio? Você vive uma vida assim, aguardando a vinda de Jesus? Se você é um desses que ama a vinda do Senhor, que anseia pela sua vinda, que aguarda a vinda do Senhor, então existe uma coroa preparada para você. A coroa de justiça. Amém? Mas assim como nós falamos, durante essa carreira você vai enfrentar muitos desafios. Você vai enfrentar muitas lutas. E nesses desafios que você vai enfrentar, nessas lutas que você vai enfrentar, sua fé, ela vai ser provada. Os combates que você tem vão fazer com que a sua fé seja provada.
E nesse combate, irmãos, e nessa prova de fé que nós temos, que eu tenho, que você tem, que você vai ter, que nós teremos, esse combate para que a nossa fé seja aprovada, vai fazer com que alguns permaneçam e se firmem mais ainda. Porque muitos passam pela prova e eles permanecem firmes e eles são aprovados. E eles saem de lá mais fortes. Mas outros, quando passam por algum teste, por alguma tribulação, acabam ficando abatidos no meio do caminho. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Um pouquinho para frente de Timóteo. Tiago no capítulo 1, versículo 24. Vai falar um pouquinho sobre isso, da nossa fé ser provada. Tiago 1, 24, diz assim: Tiago 1, versículo 2 até o 4, perdão, irmãos. Tiago 1, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Irmãos, Tiago está dizendo. É até meio irônico, né? Quando ele fala que nós devemos nos alegrar quando nós estamos passando por provas, quando nós passamos por tribulações. Tiago está dizendo que quando nós estamos passando por provas, a nossa fé está sendo provada e isso está me fazendo se tornar perfeito e completo. Então por isso que nós passamos desafios durante a carreira, porque os desafios, as tribulações, as lutas estão provando a minha fé e eu sou provado justamente para que eu seja perfeito e completo. Essa é o propósito da minha fé ser provada. Porque veja bem, irmãos, e você talvez há de concordar comigo, se eu passo por algo difícil, por uma tribulação, por uma luta, se eu sou provado em alguma área da minha vida e eu não suporto, é porque a minha fé é fraca. É ou não é? Então, se a minha fé é fraca, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa ser aprovada. E como é que Deus faz isso em nós? Permitindo com que eu passe pelos combates durante a carreira. E esses combates vão fazer, e essas lutas que eu passo, estão fazendo com que minha fé seja fortalecida, para que eu seja perfeito e completo. Amém, irmãos? Então, veja bem, se quando vem a tempestade sobre a minha vida, sobre a minha casa, em alguma área da minha vida, e eu não suporto, é porque o meu chão é ainda de areia. Se vem a tempestade e eu não estou suportando, é porque o meu chão ainda não é firme, o meu chão ainda não é rocha. Porque quando o meu chão for rocha, quando o meu alicerce for rocha, as tribulações virão, os combates virão e eu vou permanecer firme. Amém? Então, irmãos, é durante a carreira que isso acontece. É durante a nossa caminhada com Jesus que nós vamos tendo aí os nossos combates. E esses combates vão provando a nossa fé e vão aperfeiçoando, nos tornando completos e perfeitos na presença de Deus. Amém? Mas o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 4, diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu falei um pouquinho sobre você, sobre
combater o bom combate. Falei para você sobre a carreira, que é como se fosse uma maratona. Nós vamos enfrentar combates. Mas eu quero falar um pouquinho com você para a gente encerrar sobre guardar a fé. O apóstolo Paulo diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o que seria guardar a fé, irmãos? Então, para tentar explicar um pouquinho sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro. No capítulo 1, no versículo 3 até o 9. 1 Pedro, versículo 3 até o 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, e mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados ou entristecidos, com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, o que seria guardar a fé? Nesse texto, está dizendo mais ou menos assim, vou tentar resumir para você. Pedro dizendo: a salvação já está prestes a se revelar. Mas enquanto ela não se revela, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, é necessário que por um pouco de tempo nós sejamos entristecidos ou contristados com algumas provações. Só estou traduzindo o que nós lemos lá. Essas provações, essas tentações são os combates que nós enfrentamos na carreira, que nós falamos até agora. E esses combates, essas lutas, essas provações, elas vão provar a nossa fé. Elas vão provar a nossa fé. E essa prova da nossa fé, ela é mais valiosa para Deus do que o ouro refinado. E quando nós formos provados e acharmos aprovados, isso vai se tornar em louvor, honra e glória para Jesus Cristo quando Ele vier. E quando isso tudo acontecer, nós vamos alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então deixa eu traduzir segundo a minha tradução agora. É como se fosse assim, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a trilhar a carreira. Durante a carreira nós vamos enfrentar lutas, tribulações, tentações, vamos enfrentar familiares, vamos enfrentar Satanás, demônios, vamos enfrentar nós mesmos, que é a nossa carne, nosso ego, nossa soberba. Nós vamos enfrentar tudo isso, combates, tribulações. Mas isso tudo vai nos provar, vai provar a nossa fé e vai nos aperfeiçoando. Aí o que acontece nesse processo? Quando nesse processo de aperfeiçoamento, de passar pela prova e vencer,
Então, quando eu suporto uma luta e venço, permaneço firme, permaneço ali lutando naquele combate até o fim, quando isso acontece, isso está subindo diante de Deus como se fosse louvor, honra e glória. E para Deus isso é mais valioso do que o ouro, que é o que diz no texto. Então, quando você é provado, quando você passa por uma situação difícil, quando você é atribulado numa situação que muitos desistiriam de Deus, mas você não desiste e permanece firme, está subindo diante de Deus como louvor, honra e glória. E isso para Deus vale mais do que ouro. Agora, aqui que é o ponto. Quando Jesus voltar, quando Ele vier nos buscar, quando Jesus vier nos buscar e Ele olhar para nós e ver que nós enfrentamos, assim como o apóstolo Paulo, açoites, lutas, tribulações, calúnias, perdemos entes queridos, às vezes perdeu a esposa, às vezes o esposo divorciou, às vezes ficou sem emprego, sem dinheiro, às vezes perdeu um filho, às vezes perdeu a família, às vezes perdeu o emprego, dinheiro. Mas diante desse combate, você não desistiu, você permaneceu. Na volta de Jesus, isso que você fez vai dar para Ele honra, louvor e glória. Então é como se Ele, como se isso que eu fizesse, a provação da minha fé, a minha permanência em meio à tribulação, em meio à luta, vai dar para Jesus honra, vai dar para Jesus louvor e vai dar para Jesus glória. Então, irmãos, e quando isso acontecer, quando eu passar por tribulações, passar por lutas, passar por cima de pessoas chegadas, pessoas queridas, mas eu permanecer firme e guardar a fé, eu vou encontrar no fim da minha fé a salvação da minha alma. Como diz lá o texto no versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para você, mas resumindo tudo isso, quando você passa por lutas e tribulações, situações que poderiam fazer você abandonar a fé, mas você não desiste, você guarda a fé em meio a todas essas situações difíceis que você enfrentou ou que tem enfrentado. Quando você não desiste de Deus, quando você guarda a fé em Jesus, mesmo em meio a situações difíceis, você vai encontrar no fim a salvação da vossa alma. Amém, irmãos? Então isso é guardar a fé. Isso é guardar a fé até o final. Então o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está preparada uma coroa de justiça, a qual Cristo me dará naquele dia. Então, irmãos, nós temos uma carreira para cumprir, cheia de combates, e alguns vão permanecer firmes até o fim, combatendo, lutando e guardando a fé. Outros vão ser abatidos durante o combate. Outros vão ser derrubados. Alguns combates vão fazer com que as pessoas abandonem a fé.
Mas os combates da tua vida, da minha vida, estão nos aperfeiçoando e nos tornando mais completos, aprovados e perfeitos diante de Deus. E quando eu permaneço firme durante uma luta, quando eu permaneço firme durante uma situação que me faria desistir, isso sobe para Deus como honra, louvor e glória para o seu nome. E para Deus isso vale mais do que o ouro refinado. Então eu preciso me manter firme, combater os combates e receber a coroa da justiça para aqueles que cruzarem a linha de chegada até o fim. Amém? Eu queria só deixar, para a gente concluir, 3 conselhos nessa noite aqui, nessa palavra. O primeiro deles, para você que está em combate, para você que está lutando, para você que está enfrentando combates com a sua família, com a sua esposa, com os seus pais, eu quero dizer para você permanecer firme, porque Deus vai te fortalecer. Assim como fortaleceu muitos irmãos que precisaram enfrentar os pais, que precisou enfrentar a mãe, que precisou enfrentar a esposa, que precisou enfrentar a nora. Permaneça firme, porque o Deus Todo-Poderoso vai te fortalecer. Você não pode desistir, porque a coroa de justiça está guardada apenas para aqueles que combatem o bom combate e acabam a carreira e guardam a fé até o fim. Então você não pode deixar se abater no meio da carreira. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te fortaleça e te dê a arma certa e a ferramenta certa para você vencer essa luta que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Seja ela luta com pessoas, seja ela luta contra a depressão, seja contra o desânimo, seja você que perdeu um filho, seja você que está desempregado no meio da crise, não perca a sua fé, guarde ela até o fim. E o Senhor te fortalecerá, em nome de Jesus. O segundo conselho para você que já desistiu. Quem sabe você está afastado de Deus, você foi abatido em guerra, você sofreu algo muito duro, uma pancada muito forte, e você ficou meio sem força para continuar lutando. Eu quero dizer para você se levantar nessa noite, porque ainda dá tempo. O Senhor não perdeu essa guerra, Ele pode te levantar, pode curar suas feridas, pode sarar o teu passado, pode sarar os teus traumas, pode te colocar de pé. Em Jó capítulo 14 diz lá: ainda que o tronco da árvore esteja caído no chão, no pó, ao cheiro das águas, ele vai brotar de novo, ele vai se renovar e ele vai produzir de novo. Quem sabe você, esse tronco lançado no pó, você recebeu uma pancada, um corte e foi lançado no chão. Mas a água de Deus, que é o Espírito Santo, ele pode tocar onde você está, e ele pode te curar, e ele pode fazer você produzir de novo. Amém? E o terceiro conselho que eu quero dar, não só para você, mas para todos nós: mantenha seus olhos na recompensa. O apóstolo Paulo dizia assim: eu deixo as coisas que estão para trás e sigo para as que estão diante, e eu prossigo para o alvo. Mantenha seus olhos na recompensa. Não abandone a sua fé por causa de pessoas. Não abandone a sua fé por causa de probleminhas na igreja. Não abandone a sua fé por causa de nada. Mantenha os seus olhos na coroa. Muitas vezes as pessoas que estão te ofendendo vão se converter, vão ser salvos, e talvez você não seja. Então passe por cima de pessoas, não pisando nelas, mas que as opiniões que elas emitem sobre você não possam fazer efeito a teu respeito. Que a única coisa que possa te abalar ou te mudar seja aquilo que Deus pensa a teu respeito. Amém? Então eu quero deixar esses 3 conselhos para a sua vida nessa noite.
e em especial esse último, dizer para você que tem uma coroa preparada para todos nós, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Você anseia pela vinda dele? Então tem uma coroa preparada para você. Amém? Quero orar com você nesse momento, pedir para que você feche os seus olhos aí onde você está, que você possa receber aí o conforto de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Peço que o Senhor nos fortaleça em meio às provas, em meio, meu Pai, os combates, em meio às tribulações, que o Senhor possa nos fortalecer. Em especial, meu Pai, eu oro por aqueles que estão desanimados, pensando em desistir, abatidos, ó Pai, feridos, mas que a sua mão possa alcançar. Que a sua mão possa, meu Deus, fortalecer agora, Senhor, onde essa pessoa está. Que o teu rio de vida possa tocar na vida dele, meu Pai. No nome de Jesus. Que possamos manter os nossos olhos nas coisas que são do alto, naquilo que está preparado para nós. Nos ajuda, meu Pai, a andar em espírito, a viver no espírito, a ter um relacionamento com esse espírito, para que nós possamos chegar até o fim, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um ótimo domingo, uma ótima semana para você, em nome de Jesus.